O meu nome é Henrique Necho, estou aqui a representar a Necho Tech Law, uma empresa de consultoria empresarial, e nós prestamos serviços de conformidade. Isto é, ajudamos os nossos clientes a resolver problemas de conformidade regulatória com a legislação europeia e nacional, no âmbito da economia digital. Exemplo disso são a Diretiva de Proteção de Dados, foi o primeiro grande serviço que começamos a prestar quando iniciamos a atividade há 4 anos atrás. Depois apanhamos a NIS Directive, que foi transposta para uma legislação específica que criou o regime jurídico de segurança do ciberespaço. E agora apanhamos também a Whistleblower Directive no âmbito da proteção da informação. Posto isto, vou partilhar o ecrã, a apresentação que tinha aqui preparada. Ora, cá está. Este trabalho que temos feito ao longo destes anos de especialização permite-nos perceber bem como é que as empresas devem, como e o que devem realizar para garantirem e demonstrarem que estão em conformidade com a legislação europeia e nacional, como eu estava a dizer um bocado, no âmbito da economia digital. Temos especialistas na área tecnológica e jurídica, que nos permite ter aqui um aporte muito interessante em termos de metodologias e dossiês. Posto isto, o que é que nós concluímos? Concluímos há 2 anos atrás e decidimos que tínhamos de dar um passo em frente em termos de ferramentas de apoio à nossa atividade. Portanto, o serviço do Compliance Officer, chamemos-lhe assim, ou dos consultores de conformidade, passa muito por políticas, templates, assessments, análises de risco, reportes, etc, etc, etc. Os nossos dossiês de conformidade foram evoluir para uma tal forma que achamos que estava na hora de avançar, dar um passo na melhoria dos nossos serviços e decidimos desenvolver uma ferramenta para a conformidade. Essa ferramenta demorou 1 ano a ser desenvolvida, requisitos, implementação, testes, e daqui resultou o Trustify. O Trustify é, portanto, um motor de conformidade que nos permite facilmente incorporar um novo módulo para responder a uma nova legislação. Como eu disse, começamos pelo Data Manager, a proteção de dados. Está em funcionamento em clientes nossos. E a segunda grande ferramenta, e esta que eu tenho aqui preparado para demonstrar, é o canal de denúncias. Uma legislação que vem de uma diretiva, a Whistleblower, e que nós já colocamos no mercado e aproveitamos a Cloud and Security Expo ontem para formalmente apresentar ao mercado. Está em desenvolvimento e esperemos que brevemente disponível, e o brevemente é no final deste ano, primeiro mês de 2023, o Cyber Manager para responder à diretiva NIS, que, como eu estava a referir um bocado, foi transposta para a legislação portuguesa, de onde resultou o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Portanto, nós fazemos vários tipos de serviços: Risk Analysis, Incident Management, Asset Management, Maturity Assessments, Compliance, e é esse know-how, aliado às nossas certificações de índole internacional, que nos permite ter uma visão muito eficaz, efetiva, sobre a questão da compliance. Portanto, e agora focando-nos neste último regulamento que eu estava a mencionar, ou penúltimo, que é o Whistleblower Directive, que no caso português ele foi transposto a fazer há 1 ano
E resultou a Lei de 93, que se chama o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de infrações, e que antes também tinha um regime de prevenção da corrupção. Portanto, isto é uma legislação que toca às organizações com mais de 50 trabalhadores, que têm que, em termos de compliance, uma série de requisitos. A questão da denúncia, diz a legislação, pode ser encarada num destes domínios, pode ser efetuado por qualquer pessoa singular que esteja, de alguma forma, relacionada com a atividade profissional que a empresa, a organização, presta, e internamente esta denúncia pode ser apresentada de forma escrita ou verbal. Tipicamente estamos a falar de formulários online, por telefone, carta ou presencialmente, e aqui é a parte importante, a empresa tem que garantir que tem a empresa ou a organização tem que garantir que tem uma equipa que, em exclusividade, possa fazer a gestão do processo de denúncia. Portanto, recapitulando, há uma legislação europeia que foi transposta para a legislação nacional, trouxe obrigações em termos de informação, gestão da informação, gestão de dados, que neste caso específico até são dados considerados de caráter sensível, relativamente a denúncias, ou podem ser, e isto traz uma obrigação para a empresa de ter, então, e é isto que nós ajudamos a responder, o canal de denúncia. E daí fizemos um desenvolvimento em cima, a partir do nosso motor, o Trustify, a plataforma de gestão de conformidade, fizemos rapidamente, um time to market muito curto, o novo módulo de canal de denúncias. A Trustify, portanto, está desenvolvida em cima de uma arquitetura esta que temos aqui a apresentar. É um motor de compliance e a partir daqui, depois de termos desenvolvido a arquitetura, estamos em condições de rapidamente responder no mercado, com esta ferramenta, com qualquer módulo para conformidade regulatória no âmbito da sociedade de informação, ou do mercado, ou do espaço digital. Como eu tinha referido, peço perdão, está aqui a repetir, o primeiro grande motivo foi para a proteção de dados. Isto são as funcionalidades internas daquilo que passou a denominar-se o Trustify Data Manager. O Trustify Canal de Denúncias foi lançado ontem, faz a gestão do processo de denúncia, tem requisitos próprios, e vamos já ver isso, e estamos em fase de testes do Cyber Manager para responder à diretiva NIS e às obrigações e aos requisitos, que no caso desta diretiva tem a ver com as inventariações dos ativos de informação, a análise de risco nos ativos, a identificação das medidas técnicas e organizativas que no caso português se pretende que sejam feitas sobre o Quadro Nacional de Referência à Cibersegurança desenvolvido e publicado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. As organizações têm que fazer um plano de segurança, têm que ter procedimentos para a notificação de incidentes e têm que ter um relatório anual produzido e enviado todos os anos em janeiro do ano civil relativamente ao ano anterior. Posto isto, vamos ver então a demo do que preparamos para vermos o módulo Gestão de Denúncias. Eu vou parar a partilha. Vou tentar partilhar novamente. E estamos, se tudo estiver a correr bem, devem estar a ver neste momento o front office da ferramenta. Portanto, a ferramenta, no caso da conformidade com o Whistleblowing Directive,
tem que ter dois grandes ambientes. Tem que ter o front office, chamemos-lhe assim, a parte pública, onde o denunciante pode registar o seu relato, a sua denúncia, e depois o back-office, em que a equipa de gestão interna das infrações ou da prevenção da corrupção fará a gestão do relato. Tipicamente, alguém entrará e irá seguir uns passos simples. Apresentamos sempre este aviso de segurança para informar o denunciante relativamente às implicações e às próprias medidas de segurança que ele próprio deve ter para ter a certeza de que está perfeitamente protegido. Num primeiro momento, permite-se que selecione o tipo de infrações que estão previstas na legislação. Assunto da denúncia. Se quer deixar os seus contactos ou não, a legislação obriga a que o canal de denúncia permita, para além da confidencialidade, a anonimidade, ou anonimização do nome e os contactos do denunciante, e, portanto, temos essa opção, anónimo by default, e se pretende ou não deixar os seus contactos, no momento seguinte, ajudamo-lo a descrever aquilo que pretende relatar, quem praticou, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, enfim, algumas informações que possam ser úteis sobre a denúncia. A nossa ferramenta permite trabalhar com multi-empresa, portanto, uma holding com várias empresas pode partilhar o canal de denúncias, com uma exceção que está na lei, que é a seguinte: a lei prevê a partilha, ter uma holding ter um canal de denúncias onde o eventual denunciante relate uma infração, com exceção de empresas com mais de 250 trabalhadores que não podem partilhar canais. Terão que ter um canal exclusivo. Portanto, fora essa limitação, podemos então selecionar, neste caso, para este exemplo, esta empresa tem terá duas subsidiárias, chamemos-lhe assim. Uma pergunta de orientação, se observou ou não, para nos ajudar o relator a averiguar. Há aqui uma opção voluntária de definir qual é o tipo de relação que tem com a empresa, que é uma dos requisitos para garantir a proteção do denunciante. A opção de inserir fecheiros e a submissão. Após a submissão, a ferramenta vai produzir um código único e pessoal. Este é o código desta denúncia, deverá ser guardado pela pessoa. Isto vai permitir o quê? Que, com recurso a este código, vou aproveitar, aqui, o denunciante vai poder ir consultando e verificando o ponto de situação da sua denúncia, sempre de forma anónima. Este código é único e pessoal e o denunciante deverá, caso pretenda acompanhar, guardar este código. Portanto, este é o resumo daquilo que eu acabei de inserir em front office. Em back office ainda não há informação nenhuma que se possa acompanhar, porque ainda não fizemos nada. A partir do momento em que é submetida a denúncia, a equipa recebe um e-mail de alerta, de entrada de novo relato e, portanto, um convite para aceder e fazer o acompanhamento daquela denúncia. Entramos agora aqui então no back-office da aplicação.
Começamos sempre com um painel dashboard para nos dar uma ideia de como está o estado da arte. Temos aqui alguma informação útil, que este gestor de processo, de denúncia, tem 4 mensagens por ler. Estão 19 processos em instrução, 12 deles já estão com um período de análise superior a 25 dias, e a legislação tem, ou melhor, a ferramenta disponibiliza os alertas que estão previstos na legislação, e um deles é exatamente ao final de 30 dias desde a entrada da denúncia, tem que haver uma informação comunicada ao denunciante, está aqui este aviso, e este gestor já tem 3 processos, concluiu no seu panóplia de serviços de gestão de relatos da responsabilidade deste gestor. Entretanto, temos aqui uma análise do que é que tem acontecido ao longo nos últimos 12 meses. Temos aqui uma simulação de que terão entrado 10 em outubro, 10 denúncias. Em novembro já terão sido iniciados 9 processos, 3 terão sido concluídos em novembro, e temos aqui um histórico da situação. Deste lado, do lado esquerdo do menu, temos o menu para gerir a entidade, os utilizadores e as equipas. A ferramenta não tem limitação, como eu disse, nem de empresas dentro da holding, é multi-empresa, é multi-utilizador, quantos utilizadores entendermos, e é multi-equipas, quantas equipas se pretender criar. Neste caso, deste exemplo que preparamos, desta simulação, temos 2 equipas, uma da equipa de Madrid, outra da equipa portuguesa, chamemos-lhe assim. Depois, a plataforma cumpre com as exigências da diretiva, e neste caso aquilo que vamos fazer é gerir as denúncias que temos aqui pendentes. Portanto, a número 20 é a denúncia que acabou de entrar, que eu acabei de registar, assunto da denúncia, sem gestor atribuído neste momento, e estamos na fase 1 do processo de averiguação. Isto é importante e é uma funcionalidade distintiva da ferramenta. A ferramenta foi trabalhada com base no nosso know-how, designadamente no processo de averiguação de denúncias, que no nosso caso tem 7 fases e que já vamos ver. Ainda não há nenhuma decisão tomada neste exemplo. No teste anterior da denúncia número 19, a decisão já terá sido tomada e está aqui um texto qualquer que o relator propôs e o decisor aprovou. Vamos então analisar esta denúncia que acabamos de criar. Isto é os dados, os elementos inseridos pelo denunciante, foram exatamente estes. Poderemos, a qualquer momento, iniciar a instrução do processo, mas eu sugeria, vamos analisar já aqui as funcionalidades, temos aqui um menu para trocar mensagens, e esta troca de mensagens é anónima. Eu, como gestor, posso enviar uma mensagem para o processo que fica disponível para o denunciante, querendo e entrando com o seu código único, vá vendo a evolução, quer do processo, aquilo que lhe é permitido aceder, quer veja as mensagens que eu lhe enviei para ele próprio responder. Temos aqui uma situação dos logs do processo para seguirmos ao detalhe todo o acesso ao processo, desde a fase de entrada até todas as fases de trabalho. E depois temos aqui uma área de gestão, onde a primeira coisa a fazer, vamos atribuir um gestor de processo aqui a esta denúncia. Portanto, agora sim, estou como instrutor deste processo, vou fazer aqui algumas fases iniciais. Vou dar início ao processo de averiguação de instrução. Então, passo da fase de início para uma fase 2, análise preliminar. Tenho várias opções para trabalhar aqui e posso, de facto, nesta
naquilo que designamos como uma fase preliminar, caracterizar com mais algum detalhe tudo aquilo que conseguimos identificar no relato e fazer algumas apreciações, comentários para registro, etc. Uma opção que nos é colocada pela ferramenta de notificar os denunciados. À partida, um relato de denúncia refere sempre a um terceiro indivíduo ou mais que terá ou poderá estar ou irá cometer uma infração e poderemos ser obrigados já a notificar ou não. É uma questão jurídica e que número 1, podemos notificá-lo, que é uma obrigação, e ficar aqui o registro. E neste caso vamos indicar que hoje vamos enviar por e-mail com aviso de recepção e leitura a seguinte notificação, fizemos no e-mail e vamos incorporar aqui o fecheiro querendo da notificação ao denunciado. Há aqui uma primeira análise que o relator pode fazer, o instrutor do processo, analisar o risco que esta infração pode ter para a organização. Vou gravar esta primeira informação da análise preliminar. Muito bem. Vou fechar esta fase, porque acho que está concluída, e vamos demonstrar, por exemplo, a fase 3 da instrução do processo da recolha de prova. Foi solicitada informação adicional à equipa de RH sobre esta situação. Ou tem a possibilidade de sempre adicionar documentos em cada fase do procedimento. Vou simular que já tenho aqui uma conclusão. Comprova-se a denúncia. Os elementos XPTO. Vou simular que nesta fase estou satisfeito relativamente a esta fase do processo e vou submeter uma proposta de decisão ao decisor. Portanto, aqui não se esqueçam que isto é o instrutor de um processo que analisa os factos, toma as diligências necessárias para chegar às conclusões, as diligências que achar necessárias, e no final formula uma proposta de decisão. Nós temos as propostas típicas de decisão e neste caso vamos sugerir que, enfim, vamos fazer aqui uma parte difícil, seja remetida a denúncia para uma entidade externa a definir, remeter para a Autoridade Metropolitana de Transportes para averiguação. Simular completamente aqui o trabalho de uma equipa de relatores de denúncia. E ao submeter, acabei de fazer a fase 1, que foi a recepção, a fase 2, elementos preliminares, a fase 3, instrução, e a fase 4, uma proposta de decisão. A proposta de decisão, neste momento, foi remetida para o decisor desta equipa. E o decisor desta equipa, por exemplo, um chefe de serviço, um diretor, numa Câmara Municipal poderá ser um vereador ou o próprio presidente, o decisor recebeu neste momento uma alerta a dizer que tem uma proposta de decisão relativamente a uma denúncia. Como isto é para facilitar, vou fechar esta fase, foi enviada, a proposta, está fechado o assunto. Eu também sou decisor, este decisor também é decisor. Portanto, o decisor vai abrir todo o processo, consulta o processo e depois vem aqui à fase 5 e toma
toma uma decisão, concordo ou não concordo. Neste caso, concordo. Remeta-se processo ao AMT como proposto. Posso anexar mais algum documento que ache interessante. Neste caso, como decisor, não me parece que tenha mais nada, eu não tenho mais nada a acrescentar. E neste momento o processo já passou por uma fase de análise preliminar, com algumas conclusões, uma fase de instrução de processo, em que foram recolhidas as provas e elementos que o relator achou necessárias, sempre aqui gravando. Já passou pela fase 4, proposta de decisão. Naquela data e neste dia, nesta hora, foi proposta esta decisão. Isto está tudo nos logs. E o decisor, neste dia, nesta data, tomou a sua decisão sobre a proposta que lhe foi remetida e deu a instrução de remeta-se o processo ao AMT. O procedimento regressou ao relator, que somos nós, e que vamos fazer as diligências finais, notificar os denunciados, enfim, fazer os procedimentos finais para dar seguimento ao processo, agora para uma entidade externa, e encerrar aqui o nosso processo de gestão da denúncia. Antes de encerrar, vamos só ver como é que está aqui o nosso está com 3 processos concluídos e 9 que entraram em novembro. Nós dando como concluído este processo, teremos aqui mais uma informação e será atualizado aqui o dashboard. Bom, resumidamente, isto é o Trustify, é uma ferramenta de gestão de conformidade. O motor foi desenvolvido para responder à legislação europeia ou nacional no âmbito da sociedade de informação. Vou parar a partilha. Através do motor, que sim, foi um investimento, um esforço enorme para o seu desenvolvimento. A ferramenta está pronta para, em cima do motor, criarmos o módulo X, Y ou Z. O módulo original foi a proteção de dados, o Data Protection, para conformidade com o RGPD. A segunda aplicação que criamos em cima do motor da Trustify foi esta, que vos estive a demonstrar e que apresentamos ontem. O time to market desta aplicação foi de 3 meses, a partir do momento em que começamos a trabalhar no assunto, criar as funcionalidades, desenvolvimento, testes, entrada em pré-produção, teste num cliente, entrada em produção ontem. E temos em desenvolvimento um segundo módulo, uma segunda ferramenta, em cima da Trustify, que há de ser o Cyber Manager, que, como vos disse, será para gestão da conformidade com o regime jurídico de segurança no ciberespaço, que vem da Diretiva NIS 1.0. De referir que a Diretiva NIS está em análise final a versão 2.0, que irá abrir a abrangência dos setores aplicados e os requisitos. Por isso, presumo que logo depois de lançarmos esta versão, que foi preparada para a NIS 1, iremos trabalhar posteriormente para responder à NIS 2. É isto. Não sei se haverá alguma questão que queiram colocar. E, posto isto, agradeço à organização da Cloud and Security Expo pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. É o terceiro ano em que participamos. O ano passado participamos também com um webinar sobre resposta ao regime jurídico de segurança do ciberespaço, a conformidade, as exigências, como demonstrar e garantir a conformidade. E há 2 anos fizemos um webinar sobre a ISO 27005, que é a gestão de risco,
como aplicar na gestão de a ISO 27005 na gestão de risco da segurança de informação. Posto isto, desejar as maiores felicidades para todos os que tenham que atuar nesta área da cibersegurança, da conformidade, neste caso específico do canal de denúncias, e caso necessitem de informações adicionais ou uma demonstração mais orientada a uma determinada necessidade, uma empresa ou uma organização, cá estamos disponíveis para o fazer. Por último, só para informar que o valor que estamos a colocar no mercado da ferramenta está com um desconto de 30% até ao final deste mês, portanto, ela está a ser colocada no mercado por 1.450 €, mais IVA, e estamos a aplicar um desconto de 30% neste mês de lançamento. Posto isto, os nossos contactos, penso eu que estão disponíveis aqui na ferramenta, na plataforma. Se não estiverem, vamos apresentá-los. Enfim, nesh.pt. Vamos por aqui, geral, nesh.pt. Disponham, contactem-nos. Qualquer dúvida sobre conformidade, cá estamos para vos ajudar, o que bem entenderem, necessitarem. E boa sorte e felicidades. Muito obrigado.